Gênesis 26, versículo 1 ao versículo 6. Houve fome naquela terra. Diga assim, fome. Como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Repita, não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco. Diga assim, permaneça mais um pouco. E eu estarei com você. E eu abençoarei, porque você e seus descendentes, porque a você e seus descendentes darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Queridos, quando nós estamos no meio assim de uma turbulência, com problemas que aparentemente são insolúveis, crises, às vezes na vida pessoal, na família, cônjuge, no trabalho, crise financeira, nós ficamos muitas vezes perdidos. E quase sempre nós baixamos a guarda na nossa vida espiritual. Reduzimos a leitura e a meditação na palavra, pouca oração, e a ansiedade vai aumentando. E nos leva quase sempre a dizer, eu preciso fazer alguma coisa. Esse problema, eu preciso resolver, fazer alguma coisa. Daí a gente acaba vendo piorar aquela situação. Bate o desespero e muitas vezes podemos tomar decisões que não são dirigidas por Deus. E acabamos nos comprometendo e nos embaraçando às vezes muito mais. Porque tomamos decisões precipitadas, ou eu preciso fazer algo pela ansiedade, pelo medo, pela insegurança. Então, o que eu quero meditar com a igreja nessa manhã, sobre o tema Vencendo em Tempo de Crise. E eu tenho anotado na minha Bíblia aqui, eu quero dar o crédito, mas eu não lembro de quem eu ouvi, quando eu ouvi, mas eu tenho anotado várias coisas e em cima disso eu trabalhei um pouco, até está escrito aqui, prosperando em tempo de crise. Então, eu vou dar crédito, que eu não sei para quem foi, mas eu ouvi, falou comigo, né? Falou comigo e Deus trouxe algumas coisas mais e eu quero nessa manhã poder compartilhar contigo esse tema, vencendo em tempo de crise. Primeiro lugar, queridos, na crise, não busque atalhos. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não busque atalhos. Queridos, olha, nós lemos ali, havia nesse momento uma grande crise naquela região que era fome. E que aqui diz a palavra que era igual na época de Abraão. Lembram que Abraão veio lá de Harã? Quando passou por Israel, por Canaã, ele foi direto para o Egito. Então, ele contou isso para o filho dele. E o que aconteceu? Estava acontecendo no coração de Isaque. O que nós lemos ali? Ó? Deus falou para Isaque, não desça ao Egito.
Por quê? Porque nós somos tentados, quando estamos no meio de uma crise, de problemas, a achar o caminho mais fácil. Nós somos tentados a encurtar a história para nós. E muitas vezes, se não quase sempre, Deus tem o propósito de trabalhar no nosso coração. Aquilo que o Cláudio falou. Olha o trabalhar de Deus na vida de Abraão. Por quê? Porque Deus tinha um propósito e Abraão seria pai de multidões. Através dele se constituiu uma nação que era para ser a bênção para toda a terra. Mas muitas vezes, no meio da turbulência, alguns assim, pesquisadores dizem que, eu não sei se é verdade, mas eu também já li, que no centro do tornado, tem quietude no centro dele. É verdade, não é? Daí eu fico pensando, meu Deus, crente é meio doido mesmo, né? Sabe por quê? Escuta só. Como é que nós podemos ter paz no meio da maior tribulação? Aquilo que o pastor pregou no domingo passado. É porque a paz é sobrenatural. Então, quando você fala para alguém, não, eu estou com meu coração em paz, as pessoas do lado, você não vai fazer nada? Não vai se mexer? Eu não, vou esperar em Deus. Por quê? Vem algo que é extraordinário, é sobrenatural. Então nós caminhamos no sobrenatural. Aliás, nós já estamos no sobrenatural, né? Sabe por quê? Porque no dia que você aceitou Jesus, no dia que o Espírito Santo entrou no teu coração, a Bíblia diz que nós subimos com Jesus, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, ao lado do Pai. Lá é a nossa posição. Então o padrão que eu vivo não bate com o padrão daqui. Por isso que nós temos muitos de nós que entramos em luta, porque eu estava lá nas mãos do diabo. Jesus foi lá e me resgatou e me colocou aqui numa nova posição. E nessa nova posição é um novo padrão. É nova lei. Amém, queridos? É algo tudo novo. Lá eu era dominado e agora Deus me colocou como rei e sacerdote para dominar. Amém, queridos? Então, no meio da crise, nós não devemos buscar atalhos. Por quê? Porque existem princípios na palavra que não podem ser deixados de lado. Nós não podemos negociar princípios na nossa caminhada cristã. Eu não posso baixar a guarda em oração. Eu me embaraço. Eu não posso baixar a guarda em meditação da palavra, porque ali está o meu sustento. O povo de Israel todos os dias precisavam de uma porção do maná. Daí alguém podia dizer, não, mas eu vou pegar para 2 dias, eu não preciso levantar cedo para pegar o maná. Quem pegava aquilo, o maná amanhecia podre. Por quê? Porque eu preciso de uma dependência diária de Deus. Amém, queridos? E no versículo 2 que nós lemos, diz assim, o Senhor apareceu a Isaac e diz, não desça ao Egito, porque no coração dele, ele já tinha muito sério de descer. Bom, meu pai, naquela vez, nessa fome, nessa crise, foi para lá e encontrou uma resposta, encontrou comida no Egito, então eu vou para lá. Mas Deus apareceu para ele e falou, não vá. Procure estabelecer-se na terra que eu te indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco. Diga assim, mais um pouco. Que eu te abençoarei.
Por isso, resista mais um pouco, querido. Talvez no momento que você esteja passando, de alguém conhecido, você pode ajudar. Resista mais um pouco, aonde Deus tem colocado você. Resista mais um pouco, porque a palavra diz que Ele te abençoará. Amém, queridos? Então não busque atalhos, siga a orientação de Deus. Olha, queridos, Abraão, aquilo que o Cláudio falou, Abraão é o nosso pai da fé. Mas ele tomou atalho. Abraão, com 75 anos, ele teve a promessa que um filho, ele teria um descendente, nasceria um filho. Mas ele com 75 anos e Sara já com 65 e estéril. Daí eu fico perguntando, se não é assim que Deus faz contigo e comigo. Comigo é assim. Comigo, com a Tânia, Deus sempre coloca a gente no meio do impossível. Hoje, nós estamos passando, eu e a Tânia, nós estamos exatamente passando por isso. Pelo impossível aos homens. Mas eu tenho uma promessa. Nós temos uma promessa. Abraão tinha uma promessa. Ele cria na promessa, queridos. Abraão, ele tomou um atalho, mas ele cria na promessa por quanto que ele é o pai da fé. Ele só não sabia como. Daí ele falou, bom, eu com 75 anos, se eu vou ter um descendente, eu acho que deve ser o meu servo. Não, deve ser o meu sobrinho Ló. Daí Deus, não é. Olha, sai para fora, veja as estrelas. Assim, que esse número de, conta essas estrelas do céu, assim será a tua descendência. Bom, se não é Ló, Senhor, talvez seja Eliezer, o meu servo, que era, provavelmente cresceu junto com ele, é uma pessoa de confiança, vai ser ele o descendente. Deus falou, não. Não vai ser, vai sair de ti. 11 anos depois da promessa, Sara, bom, Deus falou que a gente vai ter um filho, mas a gente está ficando velho, não está chegando. Olha se não são as situações que a gente às vezes vive. Nós estamos esperando algo e aquilo não está acontecendo, Carlos, aquilo lá não vem naquela dimensão que eu preciso, no tempo que eu quero. Começa a bater o desespero e Sara falou, toma, pega a minha serva Agar. Tenha um filho com ela. Abraão tentou encurtar o caminho. E nasceu o filho Ismael. Que até hoje é um problema para a nação de Israel. Porque os descendentes de Ismael são os árabes e vivem em briga o tempo todo. Então, 25 anos depois, queridos, Abraão com 100 e Sara com 90. Mas Sara estéril. Diante do impossível, Sara ficou grávida e nasceu o filho prometido. Por isso fica firme, queridos. Não é para todo mundo que talvez vá tanto tempo, mas Deus tem propósitos de trabalhar no nosso coração, de burilar a nossa vida. Todo diamante, todo rubi, uma joia bonita que é o rubi, para ficar bonita aquela joia, ela precisa ser lapidada. Deus precisa trabalhar no meu caráter. Não são os dons que vão me levar para o céu, mas é o meu caráter, burilado por Deus. Getsêmani, onde Jesus passou, a palavra Getsêmani significa prensa de azeite. Quem é do interior sabe, é uma prensa que você vai apertando, apertando, apertando e vai amassando o grão e vai saindo o azeite lá embaixo. É assim que Deus faz conosco, queridos. É porque Deus não gosta de nós? Não. É porque aquilo
que vai sobrar de nós é que vai povoar o céu. Amém, queridos? Então vamos tomar cuidado para a gente não tomar atalho. Segundo lugar, no meio da crise, tire os olhos daquele problema que você está passando e coloque na promessa. O que é o versículo 3 e 4? Permaneça na terra mais um pouco e eu estarei com você e te abençoarei. Porque a você e seus descendentes darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. O 4. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Nós temos que tirar os nossos olhos do problema e colocar na promessa. Queridos, não é negar o problema. O problema às vezes está ali. Você está passando, não é isso que eu quero dizer. Não é positivismo. Eu negar o problema, não é isso não. Eu estou com problema, mas há uma promessa para aquele problema, uma promessa de Deus para mim. Não importa o que eu estou sentindo, não importa como eu estou passando, eu vou crer no que Deus fala na sua palavra. Quando a gente teve o diagnóstico do melanoma, daí nós tiramos, era uma pinta nas costas, tiramos, deu positivo, tiramos, e ficamos só acompanhando, não aconteceu mais nada. E depois, 3 anos depois, num dos exames, apareceu uns nódulos no pulmão, uma metástase. Então foi um baque para a gente naquela hora. Foi uma má notícia. Puxa vida, a gente não esperava isso. E daí começou uma caminhada, queridos. E no médico daqui, fomos numa equipe lá de uns professores da universidade, que trabalhavam no hospital, e eles falaram, nós temos que fazer uma cirurgia. 2 cirurgias, porque os nódulos eram nos 2 pulmões. Fazemos uma cirurgia para tirar aqui, e daqui 30 dias outra cirurgia. Daí um médico recomendou, não vamos fazer ainda. E a gente não sabia o que fazer naquela hora. A gente somente se apegou à promessa de cura que vem do Senhor Jesus. Mas nós não sabíamos como decidir e o que fazer. Até que um dia, o médico que nos acompanhava telefonou para a gente e falou assim, olha, Abimael, dá um pulo até aqui, porque tem um novo tratamento que foi aprovado pelo plano de saúde e vamos ver se dá certo a gente fazer alguma coisa. Queridos, e a partir dali, eu comecei a fazer aquele tratamento. Durante 5 anos a imunoterapia. E é um tratamento que ele não te dá a garantia que você pode parar. Não te dá a garantia. Você tem que continuar, vai controlando a tua vida, você vai ganhando tempo. Carlos, há 3 meses o pulmão ficou totalmente limpo. Sem nada. O médico falou, nós não precisamos continuar. Não precisamos continuar. Vou fazer um novo exame, novamente agora em novembro, mas falou, não precisamos continuar, porque está limpo o pulmão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar os olhos do problema e colocar na promessa. Naquilo que está escrito na palavra. Amém, queridos? Olha, lembra de uma passagem que tem de Jairo, o dirigente da sinagoga? Ele chegou até Jesus e falou, a minha filha está morrendo, me ajude. Jesus falou, tá bom, então vamos lá. Então ele recebeu uma palavra daquele que cura, dizendo, vamos lá então. Mas naquela multidão atrás de Jesus, apareceu uma mulher, com 12 anos de fluxo de sangue. E a gente tocando em Jesus, daí Jesus falou, alguém me tocou. Porque eu senti que saiu o poder de mim.
Alguém me tocou. E naquela história ali, eu acho que Jairo pensava assim, mas será que ele não vai lá em casa? Está passando até a minha filha está mal. Daí chegou um pessoal, amigo de Jairo, e falou: Jairo, a tua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Ela já morreu. E Jesus ouviu. E Jesus o que falou? Marcos 5,36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Jesus já ia lá. Daí Jesus falou: nós estamos indo lá, Jairo. Não tenha medo. Não ligue. Porque esse pessoal está falando. E tem uma tradução que diz: pare de temer, continue crendo. Então, querido, quando Jesus chegou na casa de Jairo, primeira coisa que ele fez, olha aqui, queridos, Jesus ama todo mundo. Mas ele pegou os incrédulos, Cláudio, tirou de lado assim. Agora vocês ficam para lá, vão para lá, e subiu ele e os discípulos, e foram lá onde a menina estava. E ele chegou lá, Talita cumi, levanta. E a menina se levantou, ressuscitou a menina. Amém, queridos? Então, qual que é a lição que nós devemos ter aqui? Se afastar dos pessimistas. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado aí: se afaste rapidamente dos pessimistas. Outra coisa, vire as costas para as más notícias. É isso que Jesus falou. Vire as costas para a má notícia. Isso tem todo dia. E eu não posso dar ouvidos. Má notícia vem a todo tempo, Kleber. Mas eu não posso. Eu tenho que ouvir o que Deus tem para mim. Aquilo que Deus falou vai se cumprir. Deus falou, vai se cumprir. Ele não mente. E é isso, eu e a Tânia, que nós temos experimentado, queridos. Então, vamos tirar os olhos do problema naquele momento e vamos colocar os olhos na promessa. Deus disse isto, então isso vai acontecer. E essa é a lição que fica para nós lendo Isaac aqui. Deus falou: Isaac, não vai para o Egito. Fica mais um tempo aí, que eu vou te abençoar. Amém, queridos? Mas daí vem aquela pergunta que nós falamos no início: mas eu tenho que fazer alguma coisa. E eu também não sei o que fazer. Deus disse a Isaac: permaneça mais um pouco aí. Permaneça mais um pouco. Eu estarei com você e te abençoarei. Então o que eu devo fazer? Eu devo ir caminhando com fé, buscando a Deus, crendo na palavra, fazendo o que eu sei e resolvendo o que for aparecendo. Porque Deus vai dirigindo assim, ó. A palavra diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, ele poderá entender o seu caminho? Às vezes, querido, Deus nos leva lá no Ártico. Às vezes, Deus nos leva lá no Saara. Para trabalhar na nossa vida. Para burilar o nosso coração. Para arrancar a sujeira. Para arrancar tudo que não presta. Arrancar as motivações erradas. Deus faz isso porque Ele tem o melhor. E isso Ele falou para o Isaac: o Isaac, fica aqui. Agora quero partir para a conclusão dessa mensagem. Então, em segundo lugar, tire os olhos do problema e coloque na promessa. Terceiro, na crise, queridos, nós devemos obedecer. Devemos permanecer fiéis. Olha o que diz no versículo 5. Versículo 5. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis.
Então aqui Deus estava dizendo que aquela terra seria de Isaac e dos descendentes, porque Abraão obedeceu. Amém? Agora, queridos, olha, Deus falou, vai se cumprir porque Abraão obedeceu. Então, a promessa de prosperar se cumpriria pela obediência de Abraão. Agora, olha o versículo 6. Assim Isaac ficou em Gerar. Isaac obedeceu aquilo que Deus falou. Deus falou para ele, fica em Gerar. Ele ficou. Porque ele entendeu que assim haveria resultado. E olha, se você está com a tua Bíblia aberta, no versículo 12 e 13 tem o resultado da obediência. Disse assim, ó, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um. Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Por quê? Porque Isaac obedeceu. Então o resultado da obediência vai ser Deus cumprir na nossa vida o que Ele prometeu. Muito mais rápido. Amém, queridos? Olha, no meio daquela crise, essa crise se estendeu por anos. Não foi pouquinho tempo, foi anos. No meio daquilo, Isaac prosperou e a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Por quê? Porque ele não pegou um atalho. Ele não tirou os olhos da promessa de Deus. E ele obedeceu. Então, isso não é uma fórmula para nós, para a nossa caminhada cristã, mas é uma orientação na vida desse homem que no meio de uma crise, quando nós podemos, pela nossa fidelidade, Deus pode nos fazer prosperar. Vencer no meio da crise. Amém, queridos? Fique essa palavra no teu coração. E não tenha medo. Não tenha medo. As crises virão. As crises fazem parte do trabalhar de Deus no nosso coração. Então, tudo porque ele obedeceu. Falou, não desça no Egito, ele não desceu. Não tome atalho, siga princípios, permaneça nessa terra, mais um pouco que eu te abençoarei. Queridos, no meio da crise, nós devemos obedecer, ser fiel, ofertarmos. Porque quando vem uma crise, principalmente a crise financeira, a gente recebe às vezes o salário, mas o coração fica abatido para dar o dízimo. Mas seja fiel. Seja fiel. Porque Deus, a recompensa será fidelidade com você. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, querido? Aleluia.